Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre ajuste de custo dentro do sistema. Qual a importância dele, quando utilizar e por que utilizar. Bom, quando a gente fala em ajuste de custo, ele vai ter mais um menor utilidade dependendo do formato que está configurado no esquema contábil. Então, por exemplo, quando a gente fala em custo médio, fatura média, que está lá definido no meu esquema contábil, eu não deveria utilizar ajustes de custos, exceto na primeira vez que eu carregar os dados no sistema. Porém, quando eu uso o custo padrão, ou seja, eu defino um custo padrão do meu produto e no final de um período eu checo esse custo e eu obrigatoriamente ajusto esse custo do meu custo padrão. Nesse caso, o ajuste de custo ele vai ser constante e vai ser no formato semanal, mensal, diário, ou seja, da melhor forma que refletir a sua operação. Então, por exemplo, a gente tem alguns clientes que usam o custo padrão, quando passa-se o final do período, ele calcula o custo médio e faz o roll-up de custo, que a gente vai ver também. Uma coisa bastante importante aí é que o custo médio ele vai ser calculado em face ao confronto entre o recebimento do material e a fatura. Então, se eu só fizer um recebimento do material, eu não tenho custo médio ainda. Eu só tenho esse produto no meu estoque. Quando eu confronto o recebimento do material mais a fatura, eu tenho o meu custo médio. Mas também eu já disse em outros vídeos que a gente pode ter múltiplos métodos de custeio concomitantes. Vejam, por exemplo, se eu solicitar quais são os elementos de custo que estão configurados nesta base, eu consigo enxergar que eu tenho configurado todos esses métodos de custo online, ou seja, todos esses custos vão ser calculados a cada entrada ou saída de material. No caso, cada entrada de material, saída, no caso, pela ordem de produção. Então, quais são? Último preço de fatura, último preço de compra, recursos, PC médio, então pedido de compra médio, manual, que é o custo padrão que a gente chama, fatura média ou distribuição de custo indireto. Então, na prática, poderia, por exemplo, comprei um material de R$10, mas o frete foi 1.000. Então, já chegou a minha fatura e o material, eu dei entrada, fiz o recebimento do material, fiz a minha fatura e o sistema atribuiu o custo de R$10 para esse material. Quando chega ao meu conhecimento de transporte, eu consigo pegar esse conhecimento de transporte e incorporar esse valor de custo de R$1.000, por exemplo, do conhecimento de transporte, para dentro deste recebimento de material, fazendo uma distribuição de custo. Bom, aqui é importante esses itens, por exemplo, em empresas que importam ou mesmo empresas que não querem analisar somente o preço, o custo médio, mas querem contabilizar pelo custo médio, mas querem entender se o preço de venda que eu estou praticando repõe com base no preço de compra atual. Então a gente tem algumas empresas que são assim e trabalham com todos esses concomitantes. Então aqui, na tela de ajuste de custo, ela também é muito utilizada quando a gente faz a primeira carga de dados no sistema. Então, obrigatoriamente, quando eu termino de cadastrar os produtos, antes de fazer meu estoque físico, ou seja, antes de dar entrada na quantidade desses estoques, qual é o procedimento? Vou fazer um ajuste de custo padrão e vou fazer também um ajuste de custo no elemento que eu defini no meu esquema contábil, fatura média. Então, faço esse ajuste de custo e aí, automaticamente, a partir desse momento, o sistema calcula automático pelas entradas e saídas. Então, aqui, vou pegar um produto, por exemplo, vou pegar o ajuste de custo. Também poderia criar diversos tipos de documento aqui, mas esses diversos tipos de documento que eu vou criar vai depender da necessidade de eu classificar quais são os tipos de ajuste de custo. E aqui uma coisa bastante importante, moeda, porque eu posso ter determinados produtos que não estão na moeda corrente, estão em dólar. A gente já viu isso, por exemplo, em telas de pagamento e assim por diante. Então, exemplo clássico aqui, vou fazer uma importação. Então, meu pedido de compra está em dólar, o meu pedido de venda, meu pedido de compra está em dólar, minha fatura está em dólar, e toda a parte de nota fiscal e contabilizações estão em reais, mas meu custo também pode estar em dólar. Bom, então aqui estamos no Brasil, BRL, eu vou falar qual o formato de custo que eu vou ajustar, o PC médio, fatura média ou manual. Eu vou falar que eu quero ajustar, por exemplo, o meu PC médio. Aqui eu posso colocar uma descrição, aqui são todas as dimensões contábeis que a gente já viu, tudo que eu setar aqui
ele vai levar para dentro do meu fato contábil, e aí eu vou dentro, por exemplo, do meu produto. Então eu quero ajustar o meu PRD revenda. Então ele já me falou, bom, o seu custo hoje é R$ 89,29 e você quer ajustar para quanto? Ah, eu quero ajustar aqui para R$ 100. E eu posso setar uma finalidade, vou colocar essa finalidade qualquer aqui, para a gente ver contabilizando. E aí o que vai acontecer? Quando eu faço isso, ele vai ajustar o custo do meu produto e ver o que eu tenho no meu estoque e automaticamente já lançar a diferença. Então repara, ele falou para mim então o que eu estou fazendo, gerando, como eu aumentei meu custo, estou gerando um débito aqui dentro do meu estoque, ou seja, estou aumentando meu estoque e minha contrapartida é a finalidade que eu coloquei, ou seja, eu tenho liberdade para escolher a finalidade que eu quero. E da mesma forma, eu também poderia diminuir esse custo. Então, por exemplo, aqui, poderia falar que eu quero, do mesmo jeito que eu fiz, só que eu quero, por exemplo, o PRD revenda, ele não é mais R$ 100, ele é R$ 90. E eu quero deixar em branco a finalidade ali. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, vou vir aqui e vou pedir para que efetive dentro do sistema esse ajuste. Agora, ele inverteu. Repara que ele colocou crédito nesse produto e ele automaticamente ajustou na conta contábil lá do meu produto que está marcada para ajuste de custo e colocou a diferença aqui. Então, na prática, um ponto bastante importante aí, o sistema, quando fizer ajustes de custo e tiver quantidades em estoque, ele vai calcular perdas ou receitas em cima desse ajuste de custo. Por quê? Porque ele vai regularizar ou normalizar o custo que eu setei dentro do meu produto em face ao estoque. Bom, pessoal, vamos ver algumas ferramentas de apoio para entender um pouquinho o movimento do custo. Aqui eu deixei aberta algumas telas para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, repara que nesta tela eu conseguiria, por exemplo, calcular ou ajustar o custo padrão para o custo futuro, ou seja, com face ao custo médio. Então, aqui eu poderia, por exemplo, ajustar o meu custo padrão a partir, por exemplo, da minha fatura média. Mas repara que ele sempre vai gerar um ajuste de custo. A diferença é que aqui, em vez de eu ter que digitar na mão, ele vai gerar um ajuste de custo, ajustando o custo manual meu para o meu custo de fatura média ou para qualquer outro custo que eu queira ajustá-lo. Bom, na prática, eu tenho também o caso das LDMs. Se eu mexer no custo de produto, eu poderia ter que recalcular LDMs de produto. Por quê? Imagine o seguinte, eu tenho um produto fabricado e esse produto fabricado ele está com um determinado custo. Mas nesse momento eu gostaria de recalcular a LDM dele em face aos custos de todos os itens que compõem essa LDM. Então também consigo trabalhar nesse sentido e ele vai atualizar o custo desse produto. Bom, um outro ponto bastante importante ainda é a info de custos. Então aqui repara, eu abri a info de informações de custo, eu tenho aqui todos os elementos de custo e eu quero, por exemplo, filtrar somente pelo fatura média, que é o que eu ajustei agora da organização matriz. Então ele já me dá lá o meu produto, qual é o meu sistema contábil, qual é o meu tipo de custo, qual é o meu valor acumulado, qual a quantidade que eu tenho em estoque e qual é o meu custo atual, que é R$ 90, que foi o último que eu ajustei, e a quantidade atual que eu tenho dentro do sistema. Então, esse cara é bastante útil para consultas de custos de forma rápida. No vídeo sobre custos que nós gravamos, lá sim tem bastante detalhe de como entender a tela de custo. Existe uma outra tela que dá detalhado e como compôs cada um dos itens. Aconselho todos a visualizarem também esse outro vídeo. E aqui, para a gente ver alguns relatórios importantes no dia a dia, então eu peguei o relatório, por exemplo, de saldos em estoque, pedi para que ele me dê o estoque com a face do custo médio. Então repara que eu vou conseguir olhar aqui esse mesmo item em estoque, então eu tenho lá a quantidade e tenho a parte toda em custo, quanto eu tenho dentro desse item do custo. Repara que eu estou olhando simplesmente nesses armazéns aqui, então estou olhando na fábrica e na revenda, o quanto eu tenho desses itens dentro do meu estoque. Não estou olhando global. Naquela outra tela a gente está olhando global dentro do sistema. Além disso, eu poderia, por exemplo, ter esse mesmo relatório e enxergar quais foram os detalhes, o Cardex que compôs esse custo. Então vamos enxergar um pouquinho.
Repara que aqui eu tenho todos os movimentos, item a item, que compôs o meu custo. Então, o meu custo atual 90, nós tínhamos setado antes 100, e aqui eu tenho a quantidade que moveu em cada um dos itens. Nesses dois, como foram ajustes, eu não tenho nenhuma quantidade, simplesmente ajuste. E aqui quais são as linhas de estoque físico, de ajustes de custo ou de estoque de uso interno que geram o documento. Lembrando um ponto importante aí, que eu posso, dentro do próprio relatório, dar um drill down no documento que compôs ele. Então, eu posso clicar aqui e verificar se eu quiser navegar dentro da minha janela de custos. Então, por exemplo, ele vai abrir minha janela de custos e navegou. Aqui ele está abrindo o estoque físico, porque não é um estoque físico, aqui é um ajuste de custo. Mas eu conseguiria, por exemplo, que eu acho que é um estoque físico, está lá, ele já me abriu a tela, que é um estoque físico automaticamente. Então ele foi e me deu a quantidade que eu tenho de diferença em cada um desses itens. Então, do meu PRD revenda, qual a quantidade que eu ajustei, qual a quantidade que eu tenho no meu estoque e assim por diante. Então, basicamente, o estoque, o ajuste de custo, ele serve para desde setar o custo inicial do produto, para ajustes de custos regulares, no caso, se eu quero, por exemplo, trabalhar com o padrão e vir fazendo esses ajustes em face a outro custeio, ou para corrigir algumas distorções ou algum documento que foi dado entrada erroneamente.